Olá pessoal, os meus próximos vídeos vão ser um pouco diferentes daqueles que eu colocava anteriormente para que vocês pudessem me ouvir. Por que eles são diferentes? Porque eu estarei aproveitando as gravações do meu programa na Rádio Santana FM de Ponta Grossa, onde eu tenho o programa das 11 ao meio-dia em todos os sábados. Então eu vou estar aproveitando esses vídeos, onde eu sempre estarei chamando até o final do ano pessoas para que falem já da sua experiência de ter passado pela análise corporal e como eles estão se sentindo na sua vida, no seu trabalho, no seu lazer. O que eu fiz? Eu peguei duas pessoas, dois jovens dessa vez, que têm os traços muito parecidos, mas muito parecido mesmo. Estava no programa comigo o Felipe e os traços dele são os seguintes. Ele é 27% esquizoide, 25% rígido, ele é 23% psicopata, 18% oral e somente 7% de masoquista. Então ele é uma pessoa que muitas vezes precisa ir para a caverna, sair da caverna, e ele tem esses momentos, ele vai explicar muito bem como ele se sentia antes e como ele se sente depois. Então, lembro que são em 4 partes. E o outro é o Gustavo. O Gustavo não estava presente no programa, mesmo porque hoje ele trabalha em Curitiba já. Mas os traços dele são um pouquinho diferentes, mas faz muito sentido entre eles dois. Ele é tanto esquizoide quanto rígido. 27% dele tem esses dois traços. E depois, como segundo lugar, então ele vem com o psicopata, 22%. Então ele é muito vendedor, ele é muito controlador e isso tudo faz parte da vida dele. Ele tem 15% de oralidade, o suficiente para que seja um bom vendedor mesmo, e 10% masoquista. Então esses são os traços que tem. Lembrando sempre que esses nomes não são patologia e nem transtornos, são nomes científicos. Eu convido você para olhar hoje a segunda parte da gravação feita com o Gustavo e Felipe, você vai gostar. Você está ouvindo o programa Mude para Melhor, com a analista Lourdes Maria. Hoje estamos aqui com o Felipe na rádio e com o Gustavo na gravação, porque ele não pôde estar aqui. Aliás, o Gustavo trabalhava aqui, fez análise, deu a evoluída dele e foi para a capital, já se mandou daqui embora. Já conseguiu tomar novos ares. Já novos ares. Bom, então vamos fazer o seguinte. Ô Felipe, quais são os picos do Felipe dentro dos traços de caracteres, dentro do que ele tem como Porto Seguro, né? Porto Seguro. Então o Felipe, ele tem 27% dele é esquizoide, ou seja, de vez em quando precisa ir para a caverna, precisa estar um pouco sozinho. O segundo pico dele é rígido, ou seja, gosta de estar em evidência, pegar o violão, cantar na igreja, fazer essas coisas, porque isso evidencia. Se aparecer um pouco. E faz parte, tem a ver com ele. Ele tem essa competitividade, essa agilidade. 23% dele, ele é líder, ele é vendedor, ele consegue articular bem entre coisas e pessoas. E aí ele tem o suficiente de fala, seus 18%, e tem 7% de masoquista, ou seja, e ele vai falar um pouquinho como ele conseguiu, que empresa que você está hoje, você é gerente da empresa da sua família, né? E aonde você deixou o medo, e como é que é ter essa coragem de ser diferente hoje? Então, já faz uns bons anos já que eu trabalho na empresa da minha família, né? Né, ali dentro eu sempre tive um certo grau de responsabilidade. Tomar várias decisões, no dia a dia, assim, faz parte do meu trabalho tomar decisões sequenciais, assim, várias durante o dia. E decisões que afetam toda a nossa equipe, todo o nosso pessoal, que afetam uns aos outros. E isso traz uma responsabilidade, de certa forma até uma pressão grande sobre os meus ombros. E isso eu sempre senti muito. E antes da análise corporal, eu me cobrava muito, que era como se fosse, eu tinha como se tudo dependesse de mim. Uhum.
até mesmo aquilo que eu não fazia, aquilo que meu irmão fazia era minha responsabilidade, que meu pai fazia era minha responsabilidade, que o pessoal da nossa equipe fazia era minha responsabilidade, tudo. E hoje eu consigo ser muito mais tranquilo nessa parte. Eu sei que a minha responsabilidade é a minha responsabilidade e os outros têm as deles. Ou seja, com os seus 23% de liderança, você aprendeu a delegar. Exatamente. Eu tirei um pouco da carga dos meus ombros, de que muita coisa eu fazia e como consequência eu não dava conta de tudo. E aí me frustrava porque estava sobrecarregado, não conseguia. O esquizoide não podia ir para a caverna? Não tinha tempo para isso, eu tinha que estar todo momento cuidando de uma coisa ou de outra. E após a análise eu entendi que eu tinha que tomar um caminho diferente ali. E isso não ia me ajudar, não ia ajudar o trabalho, não ia ajudar as pessoas que estavam trabalhando comigo. Então, aprendi a dividir um pouco as funções com as pessoas que eu tenho de confiança do meu lado, pessoas que eu sei que eu posso contar e que eu não contava porque eu tinha essa mania de puxar tudo para mim. Né? E passei um pouco para elas e a coisa realmente começou a fluir cada vez melhor e hoje tem andado cada vez melhor. Entende? Com certeza, sei que ainda tenho muito para fazer, tenho muito para aprender, estou trabalhando dia por dia isso em mim mesmo, mas... Hoje você tem quantos anos? Hoje eu estou com 23 anos. 23 anos e gerenciando uma empresa, ou seja, eu lembro quando eu atendi você na análise, parecia aquele Felipe assim, sentadinho, né, preocupado, e hoje eu vejo o cara já sendo gerente da empresa dos pais. Uma postura um pouco diferente, né, Lourdes? Se conhecer, é isso. Se conhecer. E é aquilo que a gente falou no começo. O nosso corpo, ele externa aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente é. Então, hoje eu tenho, de fato, uma postura bem diferente do que eu tinha antes de fazer a análise. Ok. E o Gustavo, que nós vamos agora rodar a gravação dele, ele tem uma postura muito grande de liderança, de vendedor, literalmente de vendedor. Então, como ele disse um dia, eu achava que eu vendia, mas a partir da análise corporal ele percebeu que ele aprendeu a vender. E ele também tem o esquizoide, ele tem uma inteligência extraordinária, o esquizoide ali, como ele disse, ele precisa cuidar do esquizoide dele, coisa que ele não fazia também. Se era para ficar 3, 4 horas fazendo uma coisa sem parar, ele fazia. E o esquizoide exige de nós umas paradinhas, né? E o rígido, como que ele conseguiu adaptar tudo isso? Então, eu tenho um traço de rígido um pouco mais alto, psicopata também, e principalmente o esquizoide. O esquizoide eu já conseguia perceber, assim, porque eu sempre tive facilidade com as coisas, tinha a minha inteligência ali, um pouco mais avançada, mas ao mesmo tempo eu também não sabia direito como agir com aquilo, porque ficava muita ideia na minha cabeça, e às vezes aquilo me sobrecarregava também, eu não conseguia lidar direito com aquilo. E eu sinto que com a análise, conforme a gente foi passando as sessões, isso foi me ajudando, eu fui entendendo melhor, fui sabendo lidar com aquilo, consegui associar isso ao meu trabalho também, que eu sinto que me ajudou muito em vários aspectos, porque o meu traço de psicopata também me ajuda a ser um bom vendedor. Então, antes eu vendia, mas eu não sabia como eu estava vendendo. E agora eu sei a maneira de vender, eu sei me portar perante um cliente, sei como fazer um fechamento, sei como identificar. Também aprendi um pouco a identificar as outras pessoas também, saber como lidar com cada pessoa. E eu sinto que isso trouxe uma leveza para mim, tanto na minha vida pessoal, quanto no meu trabalho e em todos os aspectos. Então, esse é o meu trabalho, eu sou certificada desde 2019 e, como eu falei, já passaram centenas de pessoas no meu consultório ou via videochamada, e você também está convidado para participar e fazer a sua vida ser melhor.